Bom dia a todos, bom dia a todos vocês. Vamos iniciar mais um projeto nosso para esse ano de 2023. Estamos iniciando hoje o nosso Psicanálise com Café. Como hoje está um pouco mais frio, pasmem vocês, mas nós estamos no Rio de Janeiro, mas hoje está bem frio aqui no Rio de Janeiro, está chovendo, então hoje pede o chimarrão. Então, aos amigos gaúchos, aos amigos do sul, catarinenses, vai aí o meu abraço a cada um de vocês. O objetivo, o pessoal falou assim, Jário, você faz evento muito tarde. Eu falei, então vamos fazer um evento bem cedo. Qual o objetivo desse nosso encontro aqui? É podermos fazer uma leitura em conjunto. Eu gosto de ler bem cedo. E algumas pessoas estavam me perguntando quais eram os livros que eu lia e tal. Eu falei, então vou fazer o seguinte, vamos ler junto comigo. Então, para iniciar 2023, eu vou iniciar com a leitura desse livro aqui. Estou falando com as paredes, que é um texto do Jacques Lacan. É um texto que particularmente gosto muito, dos textos de Lacan, esse é um dos que eu gosto muito. Ele é uma espécie de um ensaio, na verdade, né, para o que Lacan vai futuramente propor em outros textos. Ele vai fazendo um ensaio aqui. Então, esse texto é um texto muito gostosinho, é um texto curto, tá? É um livro que a gente vai ler muito rápido, porque só são três ensaios, né? São três ensaios, são três encontros, três palestras que ele deu. Essa palestra que ele dá, eu gosto, porque ele fala sobre aquilo que é um dos acho que é um dos temas mais repetidos sobre Lacan. Acho que é uma das coisas mais repetidas, né, sobre Jacques Lacan. Por que Lacan é tão difícil de ler? E ele mesmo responde essa pergunta. No seu segundo tema, da incompreensão em outros temas, ele começa esse capítulo respondendo essa questão. Por que Lacan é tão difícil? O capítulo 1, né, a gente não vai falar capítulo, porque não são capítulos, na verdade são três palestras. Então a primeira palestra, que é sobre o saber, ignorância, verdade e gozo, é um capítulo muito gostoso, porém exige uma leitura prévia. Ele faz citações aqui a alguns autores, que se você nunca leu nada desses autores, você provavelmente vai ficar um pouco perdido com essa leitura. O problema da leitura em Lacan é que, diferentemente de Freud, que fazia a leitura dos autores prévios, né? Freud lia autores anteriores e fazia uma espécie de um resumo, de um apanhado desses autores, desses leitores que ele estava lendo, e escrevia o seu texto contrapondo alguns pontos dele, mas existe uma facilidade na leitura de Freud, porque Freud ele escreve como quem escreve um romance. Freud escreve como quem está escrevendo uma literatura. Então essa escrita literária de Freud, inclusive muita gente criticava Freud por conta disso, o que ele estava produzindo era uma ciência ou se era literatura. É uma leitura, faz com que a leitura seja mais fácil, faz com que a leitura seja mais assimilável. Daí que ler Freud é uma leitura fácil, não é uma leitura difícil. Agora, ler Lacan é diferente, porque Lacan não dá essa molezinha que o Freud dá. Lacan ele cita autores e diz assim, se tu não conhece, corre atrás. É mais ou menos isso que Lacan está fazendo. Então por que ler Lacan é difícil? Porque Lacan pressupõe que para que você, né, ele pressupõe que se você vai lê-lo, significa que você já leu ou está lendo os autores que ele leu. O Lacan é um cara extremamente mergulhado na cultura, numa leitura que vai dos místicos aos filósofos, que vai dos cientistas aos escritores literários. Então, é o mesmo caminho que o Freud fazia, só que com uma diferença. Ele não dá a molezinha que o Freud dá. Um resumo, um contraponto, não. Ele já joga o autor assim, e você sabe o que é.
Então, ler Lacan exige leituras outras. Existe essa leitura prévia. Esse Estou Falando com as Paredes é muito interessante, esse livro, Estou Falando com as Paredes. Isso, voltamos aqui. Uma outra forma de estar com vocês sem que o vídeo seja pausado. Olha, já tem gente, bastante pessoas aqui. Que coisa boa ter a companhia de vocês. Então vamos lá. Para quem baixou o texto, né? Para quem baixou o texto, vamos iniciar então o Saber, Ignorância, Verdade e Gozo. Quem não baixou o texto, é só fazer a inscrição lá no link, entra lá no Instagram, debaixo do meu nome tem lá um sitezinho, né, jairecarioca.com. Você clicando nesse site, eu já arrumei de um jeito que você já caia na página dos seminários. E aí você escolhe qual seminário que você quer fazer parte, né? Tem várias opções, e entre elas está esse Psicanálise com Café. Aí você entra no Psicanálise com Café, tem lá um Google Forms para você preencher. Quando você preenche, no próprio Google Forms tem o texto lá disponibilizado para você fazer o download. Vamos lá. Estou falando com as paredes, paradoxos de Lacan. Vamos falar desses paradoxos de Lacan. O que uma análise ensina não se adquire por nenhuma outra via, nem pelo ensino, nem por nenhum outro exercício espiritual. Nesse caso, a que se presta? Quer dizer que é preciso calar esse saber, por mais particular que seja para cada um, não haveria meio de ensiná-lo, de ao menos transmitir seus princípios e algumas de suas consequências? Lacan se coloca nessa pergunta, respondendo-a em mais de um estilo. Em seu seminário, ele argumenta à vontade. Em seus escritos, quer demonstrar e atormenta a letra ao seu bel prazer. Mas há também suas conferências, suas entrevistas, seus improvisos. Aí tudo vai mais rápido. Trata-se de surpreender as opiniões para melhor seduzi-las. É o que nós chamamos de paradoxos. Os paradoxos de Lacan. Quem fala? Um mestre de sabedoria, mas de uma sabedoria sem resignação. Uma antissabedoria, sarcástica, sardônica. Cada um é livre para fazer disso o que quiser. Essa é a orelha do livro. Provavelmente o texto que vocês baixaram não tem essa orelha, por isso que eu estou lendo para vocês. Estou falando com as paredes. Estou falando com as paredes. Saber, ignorância, verdade e gozo. Eu fiz aqui uns apanhadozinhos aqui, que eu vou inserindo ao longo da nossa leitura, para poder tornar essa leitura um pouco mais rica, mais dinâmica para vocês. Fora algumas anotações que eu fiz aqui no próprio livro, né? Esse é hábito que eu tenho de leitor, fazer anotações. Tem gente que não gosta de escrever no livro, não. Eu, particularmente, acho que o livro está aqui para ser redesenhado, reescrito, comentado. Eu acho que vale a pena isso. É folha, está aí para isso, para ser escrito, né? Ao voltar a falar no Saint-Étienne, o que eu teria esperado é que aqui houvesse internos, que na minha época chamavam-se internos dos asilos, o que agora são dos hospitais psiquiátricos, sem contar o resto. Por que ele está falando desse Saint-Étienne aqui? Porque que ele veio da... Lacan foi convidado a dar uma palestra dentro de um espaço que ele havia atuado enquanto estagiário da psiquiatria. Então é interessante, né, esse retorno do Lacan a esse espaço onde tempos atrás ele tinha sido um estagiário. E aí ele volta falando exatamente isso. Ele começa dizendo que ele esperava que houvesse ali alguns internos, né? Que houvesse ali aonde? No hospital? Não, ali na palestra dele. É isso que ele está dizendo. Olha, eu queria muito que tivesse aqui, nessa conferência, não só os médicos, mas que tivesse também alguns internos aqui. Os que vocês chamavam antigamente de internos asilares e que agora são dos hospitais psiquiátricos. Esse era o público que eu visava. Eu não vim aqui dar palestra para médico. Olha, isso é Lacan. Gente, ele já abre assim, isso é fabuloso, isso é Lacan. Ele fala que era esse o público que eu visava ao retornar ao Saint-Étienne. Eu tinha esperança de que alguns deles se dariam o trabalho. Se algum deles aqui, refiro-me a internos em atividade. E aí ele já está falando dos outros estagiários. Ele está falando de uma forma geral. Você nunca sabe do que Lacan está falando de forma plena, porque a linguagem Lacan é muito ampla. Ele faz um amarrado que você se vê inserido dentro do contexto da fala dele sem perceber.
Será que me daria o prazer de levantar a mão? É uma minoria esmagadora, mas enfim, eles me bastam perfeitamente. Partindo disso, e enquanto eu tiver fôlego, tentarei dizer-lhes algumas palavras. Essas palavras, como sempre, faço-as de improviso. O que não quer dizer que eu não tenha algumas latinhas. Era outra característica de Lacan, né? Ser convidado para fazer seminário, dar palestras, dificilmente ele levava, né? Hoje a gente tem os PowerPoint, hoje a gente tem os planos de planejamento de aula, enfim. Eu acho legal que alguns psicanalistas vão fazer transmissão, né? Psicanálise não se ensina, se transmite. Há uma diferença, não é semântica isso. É a mesma coisa, não é semântica, não é a mesma coisa, né? Porque o ensinar é de um lugar, né? De um lugar da educação, enquanto a transmissão é de um outro lugar. É isso que nós estamos fazendo aqui, isso é transmissão. Enquanto que o ensinar vem de um outro lugar, vem do lugar da educação, ou seja, vem do lugar da formatação, né? De colocar o sujeito dentro de um padrão, dentro de uma norma, dentro de uma regra. Isso é ensinar. É por isso que dentro da abordagem que eu sigo, né? Eu sou mestrando em educação como intersecção e psicanálise, nós falamos em ensinagens e não em ensinamento, porque traz uma certa dinâmica para o processo de ensino. É o que o Paulo Freire chamaria de pedagogia da autonomia, né? Então, o processo de transmissão é como um processo de uma pedagogia da autonomia, né? É um processo que visa dar ao sujeito a capacidade de pensar esse conteúdo que está sendo transmitido, inclusive criticar esse conteúdo. Diferentemente do outro processo de ensinamento, onde o sujeito só engole, só assimila, né? É como se ele fosse uma tábula rasa e ali ele estivesse engolindo tudo aquilo que está sendo passado sem criticidade nenhuma. É o modelo assim, preferido no Brasil, né? Principalmente pelas escolas militarizadas, pelo governo que passou aí. Esse modelo em que o aluno está ali para aprender e o professor é aquele que ensina, né, para alguém que não sabe nada. Não é isso em psicanálise. Psicanálise é de um outro lugar. Elas foram improvisadas hoje de manhã, porque eu trabalho muito. Vocês não devem julgar-se obrigados a fazer o mesmo. Insistir na distância que há entre o trabalho e o saber. Não nos esqueçamos de que esta noite é saber que eles prometem. Portanto, não há muita necessidade de fatigá-los. Vocês verão por quê. Alguns já desconfiam por terem assistido ao que é chamado de meu seminário. Aqui, essa introduçãozinha, ela é muito gostosa, porque quando ele fala sobre saber que eu prometo, há uma diferença muito grande, né? As pessoas, elas procuram processos de aprendizagens com a intenção de obter conhecimento, que não é uma coisa errada. Mas são de lugares diferentes. O saber é de um lugar, o conhecimento é de outro lugar. A obtenção de conhecimento, ela vem exatamente dos manuais, das fórmulas, né? da capacidade mnemônica do sujeito em gravar aquilo que está lendo. Daí que uma das coisas mais angustiantes para aquele que está iniciando a formação em psicanálise, e eu já estou nesse caminho há 20 anos, né? Comecei minha jornada em 2022, completei 20 anos nessa jornada, é que a primeira coisa que nos pedem é manual. Existe manual de psicanálise. Inclusive uma das, né, vamos dizer assim, uma das jogadas de marketing mais fabulosa no campo da psicanálise foi feita pelo Zimmermann, quando ele escreve Manual de Psicanálise, né? E aí as pessoas compram esse livro do Zimmermann, que é um tijolo dessa grossura, e seguem aquilo ipsis litteris, né? Seguem aquilo ao pé da letra. E que não tem nada de manual ali naquela escrita do Zimmermann. Na verdade, ele tem uma espécie de um vocabulário, como se fosse uma espécie de um dicionário de psicanálise, onde ele vai explicando alguns conceitos em psicanálise. Por que não há manual em psicanálise? Porque cada sujeito é único. Né? A singularidade, a própria palavra singularidade implica de que cada sujeito invoca um saber. Se cada sujeito invoca um saber, ora, então eu não tenho que ir, sabe, com o meu conhecimento. Eu tenho que estar atento, né, numa escuta flutuante, ao saber que vai ser produzido dentro daquele espaço. Então, quando Lacan fala que o que eu quero falar para vocês
o que eu quero trazer para vocês é saber, né? É saber que eu lhes prometo. Ele já direciona o que ele vai fazer, que não é ensinar, né? Por isso ele falava de seminários. A palavra seminário é muito interessante porque já invoca a teologia. Eu gosto demais de Lacan, porque Lacan não sai do campo das teologias, ele não sai do campo das humanas. Quando ele traz a palavra seminário, o seminário era teológico. Os seminários, lá na Idade Média, era muito comum nos mosteiros o seminário, porque a palavra seminário vem de sêmen. A palavra seminário vem de semente. Então o sujeito era semeado, o sujeito era seminado, né? Isso é muito comum na mística. Paulo, por exemplo, ele cita em uma das suas cartas que a fé ela é uma produção seminal. Ela é um produto daquilo que o sujeito escuta. Então ele fala, a fé vem pelo ouvir. Então o ouvir é um canal, né? O ouvido aqui é um canal seminal. Não à toa que nas mitologias antigas, né, nas civilizações antigas, quando uma mulher traía o marido, era a orelha que se cortava. Era assim na Índia, era assim no Egito. Durante muito tempo isso me inquietou, né? Por que a orelha? Por que a orelha? Claro que tem todo um discurso masculinista aqui, né? Isso era feito nas mulheres. Mas por que a orelha? Porque se acreditava que o órgão de excelência, o órgão de penetração por excelência na mulher, não era o canal vaginal, era a orelha. Era aqui que se penetrava na mulher. Então, uma mulher contraía, cortava-se a orelha. No Egito, isso foi quase que regra. Então, quando o Paulo diz que o canal seminal mais importante é o ouvido, e é pelo ouvir que se produz a fé, o Lacan vai trabalhar a questão do saber naquele radical latino que é sapore. O sapore, no latim, ele também é sabor. Rubi Alves trabalha muito isso nos textos dele. Aliás, se vocês não leem Rubi Alves, leiam Rubi Alves. Rubi Alves trabalha muito isso no livro dele, O que é Religião, quando ele fala as diferenças, e também no outro livro, quando ele fala sobre a educação, né? Diálogos sobre a educação, ele vai dizer que o saber, ele tem que vir do sapore, ele tem que vir do sabor. Mas o que se aprende na escola é o saber da cognição, que é conhecimento. Então, se de um lado você tem o cognoscere, o conhecer, do outro lado você tem o saber, que é sabor. Ou seja, saber é aquilo que perpassa por um processo de experiência pessoal. Cada pessoa tem o seu sabor. Cada pessoa saboreia isso. Então, o saber é um saber, né, que não é um saber individual, mas é um saber singular. Olha que coisa interessante, né? Não é individual porque não é de um processo individualista. Saber só é sabor se for produzido de forma coletiva. Por isso o seminário. Porque era o quê? O que era o seminário? Era os mosteiros, todos ali reunidos, para saborear aquilo que estava sendo transmitido. Então, o saber que passa pelo sabor é um saber inesquecível. Não é à toa que Freud diz assim, aquilo que o sujeito experimenta no divã se torna inesquecível. Então, gente, onde está a verdadeira transmissão de saber em psicanálise? Não é sala de aula, não é pegar livro, né? O Contardo Caligares diz assim, no livro dele, Cartas ao Jovem Terapeuta, que é outro que mesclava muito a teologia, ele plagia, né? Ele faz um plágio do Santo Agostinho e diz assim, fuja dos psicanalistas de um livro só. O Santo Agostinho dizia assim, fuja dos teólogos de um livro só. Quando Agostinho costumava perguntar assim para os teólogos, qual o livro que você lê? E os teólogos diziam, a Bíblia. Ele dizia, você é tudo menos teólogo. E aí ele faz essa implicação, olha, fuja dos teólogos de um livro só. Quando você vai para o psicanalista, o que é que você está lendo? Ah, eu só leio Lacan. Então fuja desse cara. O que você está lendo? Eu leio Freud. Fuja desse cara. Fuja de um psicanalista de um livro só é a recomendação do Contardo Caligares no livro dele, Cartas ao Jovem Terapeuta. Então, tá aí minha referência, né, para vocês. Fuja de psicanalistas de um livro só. Então, saber e sabor, o mesmo radical latino, sapore, é aquilo que se cria, né? Quando você põe alguma coisa à boca, e é por isso que é café com psicanálise, mas hoje eu começo com chimarrão, quando você põe, isso produz alguma coisa em você. Isso produz satisfação, isso produz
Isso passa por um processo químico no cérebro, no corpo, mas isso também passa por um processo psíquico. Isso traz lembranças, né? O sabor traz lembranças. Lembrança de infância, lembrança de casa da vovó. O sabor traz cheiro. Porque é um canal só, o canal seminal tá ligado. O cheiro, o sabor. Então, assim, é uma série de coisas que amalgamam e que produzem o que Lacan vai chamar de saber. Então ele fala, o que eu proponho para vocês é saber. E o que é o saber que ele propõe? E é interessante porque esse saber também, em Lacan, e não se esqueça, né, ou talvez vocês não saibam disso, Lacan foi ao Japão, gente. Lacan foi ao Japão estudar japonês, estudar o Zen budismo japonês. Ele queria mergulhar nessa coisa, entender isso, né? É por isso que Lacan é muito famoso pelos seus aforismos. Esses aforismos é um método zen budista de falar muita coisa com o mínimo possível de palavras. Lacan se torna mestre nisso. A capacidade de dizer muitas coisas com o mínimo possível de palavras. E quando ele vai aprender com o Zen budismo o que ele vai chamar de um saber produzido não pela sabedoria, mas um saber produzido por uma antissabedoria. Olha que interessante. Então, em Lacan, não é uma sabedoria sem resignação. O que é uma sabedoria sem resignação? Né? É aquilo que é do professor para o aluno. A sabedoria do professor, né? O método antigo da educação, onde ali tem alguém que sabe, alguém que não sabe, e esse alguém que não sabe recebe esse saber desse que sabe sem resignação nenhuma. E o Lacan diz, não, isso não é saber, isso é conhecer. Para que haja sabedoria é preciso que haja resignação. Você precisa lutar, você precisa questionar isso. Você não pode aceitar isso de qualquer maneira. Isso não é uma coisa que se dá e você come. Peraí, questiona isso. Então ele chama de um saber produzido por uma anti-sabedoria. Para chegar ao saber, assinalei numa época já distante, olha aqui o Zen budismo. Eu não trouxe minha caneta, mas marquem aí essas paradas que eu dou, marquem que isso talvez seja importante, talvez tenha algum valor. Para chegar ao saber, assinalei, numa época já distante, que a ignorância pode ser considerada, no budismo, uma paixão. Olha que coisa interessante. Lembra que eu falei com vocês dessa busca que Lacan faz lá no Zen budismo? Que também é o mesmo caminho que Nietzsche vai fazer. É por isso que o Nietzsche vai falar, né, através do profeta Zaratustra, ele vai dizer que a ignorância é uma bênção. Quando o Nietzsche está dizendo que a ignorância é uma bênção, o Nietzsche não está falando da ignorância no sentido da estupidez. Que às vezes eu ouço algumas pessoas falando assim, a ignorância é uma bênção no sentido da estupidez. Essa não é a ignorância em Nietzsche, e muito menos a ignorância em Lacan. A ignorância em Nietzsche e a ignorância em Lacan é aquela que o Zen budismo aponta como o caminho da iluminação. Porque se você é um sujeito que já sabe, você já é um copo cheio. E aí o Zen budismo diz o seguinte, esvazie. Se esvazie. Isso vai na lógica freudiana, quando Freud diz que não há nada óbvio para o psicanalista. E que, acima de tudo, o que o psicanalista deve é amar o saber. Isso está em Freud. Né? Embora eu não tenha aqui nenhum conhecimento. Nossa, gente, eu amo estar aqui de manhã cedo tomando café. Eu primeiro ver esse meu pulguinho aqui, que está sempre me acompanhando. Né? E segundo, porque os passarinhos começam a cantar aqui, é uma coisa maravilhosa. Isso aqui é lindo demais. Ó, ele está querendo vir para cá. Então vai deitar aí, filhinho? Vai deitar aí? Vai. Daqui a pouco ele vem para o meu colo. Então, assim, quando Freud fala sobre nada óbvio para o psicanalista, o que o Freud está dizendo é fique aberto, fique atento. Fique atento. Mantenha-se ignorante. Por que isso? É a ignorância que para o Zen budismo é uma benção, e o que o Lacan começa dizendo aqui, né, que pode ser considerado uma paixão, ele fala, trata-se de um fato que se justifica, com um pouco de meditação. Mas, como meditação não é o nosso forte, até porque ele era intenso demais, só há para dá-lo a conhecer uma experiência.
uma experiência marcante que tive há muito tempo no nível da sala do plantão. Porque faz muito tempo que frequento essas muralhas. Não especialmente essas aqui. Nossa, o tempo corre. Isso se escreveu lá pelos idos de 1925, 1926. Naquela época, os internos, e não estou falando do que eles são hoje, em matéria de ignorância, tinham um lugar importante. Era um efeito de grupo, sem dúvida. Podemos considerar que aquele foi o momento da medicina. Tinha que ser seguido forçosamente pela vacilação atual. Acabei de dizer que a ignorância é uma paixão. Para mim, isso não é uma menos-valia, nem tampouco um déficit. Olha aqui, ó. Tá vendo? Quando fala sobre a ignorância ser uma paixão, ele está dizendo, isso não é um déficit. Isso não é uma menos-valia. Ou seja, não é a ignorância no sentido da estupidez. A ignorância está ligada ao saber. Gente, grife essa frase, porque isso aí deveria estar, sabe, mandar fazer uma placa e botar assim na entrada da porta. A ignorância está ligada ao saber. Porque o sujeito que já sabe, ele é um sujeito, o Rubem Alves disse que é um sujeito sem sabor, é insípido, né? É fechado. É o que o Rubem vai criticar na tradução que fizeram do Nietzsche. Que ele disse assim, olha, quando traduziram o livro do Nietzsche para o português, quem traduziu não sabia nada de Nietzsche e não sabia nada de filosofia nietzschiana. E não sabia nada de zen budismo. Por isso que traduziu errado. Traduziu super-homem. Até hoje o livro é traduzido como super-homem. O super-homem de Nietzsche. E o Rubem Alves critica quando ele diz assim, não tem nada mais estúpido do que nada mais sem sabor do que um super, do que alguma coisa completa. O que é um super? Um super é uma coisa completa, é uma coisa fechada. Não tem mais espaço para aprendizagem, não tem mais espaço para mais nada. O cara está completo. E aí ele diz, não tem nada mais estúpido do que o super-homem. A tradução correta deveria ser o homem transbordante. Porque quem transborda, né, nunca está satisfeito. E quem transborda... E outra coisa, o conceito de transbordar na filosofia zen budista, né, ou na filosofia oriental, não é o conceito que se usa aqui no Ocidente de transbordar no sentido de desperdício. No Ocidente, o que transborda se desperdiça. No Oriente, o que transborda para encher outros. E é interessante porque isso está na teologia. Lá no Salmo 23 diz assim, o meu cálice transborda. Mas o cálice que transborda, e transborda de vinho, né? Transborda de azeite, esse transbordar do vinho e do azeite, ele tinha uma função que era o quê? Era produzir uma outra coisa. Quando o sacerdote transbordava um azeite na cabeça de um homem, ou ele levantava sacerdote, ou ele levantava rei. Ele não era mais aquele que se ajoelhava. Quando o vinho transbordava sobre a cabeça dos noivos, eles agora eram esposos. Então, esse transbordar na filosofia oriental, ele tem um significado de produzir uma outra coisa, e não um desperdício. Mas fazer com que o sujeito, ao transbordar, né, ao ser transbordado, ele tanto invoca um outro, porque é um outro que transborda sobre ele, como ele continua a se transbordar sobre outros. Então esse transbordar sobre outros é um conceito que o Paulo vai utilizar nas suas cartas, quando ele diz assim, que o Espírito é um só, mas que ele se manifesta em todos de forma transbordante. Então o conceito de transbordar no Oriente é um conceito muito bonito. Não se desperdiça nada. Cada gota tem um sentido, tem um propósito, tem um significado. Por isso que o Rubem Alves diz, olha, traduziram Nietzsche de forma muito errada. Porque o homem transbordante é o homem que contagia, é o homem que transborda o que nele está em outros, fazendo com que os outros tenham as suas mesmas experiências, mas a partir desse transbordamento. Então, esse processo, o mais filósofo, né, dos psicanalistas, que é exatamente o Bion, Wilfred Bion, e Bion também é outro que utiliza muito da filosofia oriental, o Bion vai dizer que esse transbordamento ele acontece dentro do divã, de tal maneira que toda análise é uma análise em grupo. Esse grupo análise, que é a palavra que o Bion vai utilizar, ele impacta o Lacan de tal maneira que o Lacan atravessa o país para conhecer o Bion e para aprender com o Bion sobre esse conceito do transbordamento, sobre esse conceito do grupo.
sobre esse conceito de grupo análise. E aí, quando Lacan volta, pega esse conceito do Bion e transforma isso no cartel. Ele criou o cartel. E com um diferencial, porque ele introduz o Zen budismo no cartel. Daquilo que ele vai chamar do mais um. Onde o mais um é tudo menos o líder. Ele é uma outra coisa. Então, o modelo de cartel lacaniano é um modelo que ele vai aprender com o Bion a partir desse conceito do grupo análise, ou seja, desse transbordamento. O Bion diz assim, o analista, quando ele começa uma análise com o seu analisante, ele começa um processo de transbordar de tal maneira que quando a análise termina, nem o analista é o mesmo e nem o analisante é o mesmo. Os dois se modificaram naquele processo. Os dois se modificaram. E ele diz, por que é uma análise em grupo? Por que toda análise é análise em grupo? Porque tem dois inconscientes operando. Tem o inconsciente do analista e tem o consciente do analisante. Então não é só o consciente do analisante que está presente. O Bion faz esse adendo que havia sido despercebido, passado despercebido. Olha, tem dois inconscientes aqui. Se tem dois, então não é mais um. Então não é análise individual, nem análise pessoal, é análise em grupo. Olha que coisa interessante no Wilfred Bion, né? É análise em grupo. E os dois estão num processo de transformação. Por isso Bion enfatizava que cada encontro era único, que não tem continuação, né? Essa coisa do analista, de alguns psicanalistas dizendo para os seus analisandos, continuando lá onde você parou, o Bion diz nada mais errado do que isso. Cada encontro é uma análise que tem início e fim. Acabou ali. O próximo encontro é outra análise. E o Lacan trabalhava isso de forma, com seus cortes. Para aqui. Porque o corte lacaniano produzia esse efeito no sujeito, do sujeito ficar ali ruminando aquele corte. Ruminando aquele corte. E isso produzia alguma coisa. Isso produzia o sabor. É uma experiência marcante. Então ele coloca aqui, era um efeito de grupo. Olha aqui, efeito de grupo. Acabei de dizer que a ignorância é uma paixão. A ignorância está ligada ao saber. É uma maneira de estabelecer o saber. De fazer dele um saber estabelecido. Por exemplo, quando se queria ser médico, naquele momento que certamente era o fim de uma época, pois bem, era normal querer manifestar uma ignorância. Se assim posso me expressar, consolidada. Depois do que acabo de lhes dizer sobre a ignorância, vocês não se espantarão por eu assinalar que, no tempo em que esse título não era um certificado de ignorância, ou seja, numa época em que a ignorância não era estupidez, numa época em que a ignorância não é essa coisa que a gente assistiu assustadoramente ontem, a invasão ao nosso Capitólio, a invasão ao nosso Congresso Nacional, a invasão ao Supremo, Lacan está dizendo assim, olha, numa época em que a ignorância não era isso. Numa época em que a ignorância era douta. Douto, gente, é uma palavra que significa culto. Olha que coisa interessante que Lacan invoca de novo, Numa época em que ser ignorante era ser culto. Forte isso, E aí ele vai invocar o Nicolau de Cusa. O Nicolau de Cusa era um cardeal católico, que foi um filósofo humanista renascentista, e que vai escrever um livro chamado Da Douta Ignorância. Um livro belíssimo. Se você tiver a experiência de saber ler latim, é quase poético, quase romance. É gostoso demais, Da Douta Ignorância. É gostoso demais a leitura desse livro do Nicolau de Cusa. E aí ele coloca que a ignorância douta era o saber mais elevado. De modo que nos convém partir da correlação entre ignorância e saber. E aí ele agora vai fazer essa correlação. Se a ignorância, a partir de certo ponto, numa certa zona, leva o saber ao seu nível mais baixo, não é culpa da ignorância, é inclusive o oposto. A ignorância nunca leva o saber ao nível mais baixo. Quer dizer, assim, é o oposto. De uns tempos para cá, a ignorância já não é tão douta na medicina para que esta sobreviva de outra coisa, senão de superstição. Quanto ao sentido dessa palavra, precisamente no que concerne à medicina, talvez eu retorne a ele dentro em pouco se tiver tempo. Mas para apontar um fato dessa experiência cujo fio faço questão de reatar, após cerca de 45 anos de convívio com essas muralhas. Não é para me gabar, mas desde que entreguei alguns dos meus escritos para... E aí ele faz um trocadilho que é muito comum em Lacan.
publicação, né? Porque não era só publicação, mas fixar. E não só publica, ele fixa. Ele diz assim, desde que entreguei alguns meus escritos para a publicação, todo mundo sabe a minha idade. E esse é um dos inconvenientes da coisa. Devo dizer que o grau de ignorância apaixonada que então reinava na sala do plantão de Saint-Étienne é, digamos, inevocável. É verdade que eram pessoas que tinham vocação. E naquele momento, ter vocação para os asilos era algo muito particular. Ou seja, o que o Lacan está dizendo é que ele está fazendo aqui um certo saudosismo, mas ao mesmo tempo uma crítica, que ele está falando de uma época em que os psiquiatras, né, eram apaixonados pela psiquiatria. Não estavam ali por causa do dinheiro, não estavam ali por causa daquilo que envolve, né, o ato médico, né, um certo prestígio em ser médico. Né? Aliás, o Conrado Caligares trabalha muito bem isso no seu livro Cartas ao Jovem Terapeuta, quando ele fala sobre essa busca que se faz, né, a uma determinada formação por conta do prestígio. E aí ele diz, olha, faça isso com qualquer profissão, menos com a psicanálise. Porque se você busca prestígio através da psicanálise, você não está no lugar certo. Não é a psicanálise a sua vocação. Aliás, eu queria indicar para vocês esse livro, gente, Cartas ao Jovem Terapeuta, para saber qual é de fato a vocação. Qual é a sua vocação? É ser psicanalista? Leia Cartas ao Jovem Terapeuta do Conrado Caligares. Se possível, leia a versão mais nova, né, a que ele produziu antes de falecer, ampliada, acrescentada a mais capítulos, porque assim é fantástico, né? Quando ele fala exatamente sobre essa vocação. E aí ele fala, numa época em que os psiquiatras tinham vocação, né? E vocação, para isso se fazia. A essa mesma sala do plantão chegaram simultaneamente 4 pessoas, cujos nomes não tenho por que desdenhar de revocar, já que sou uma delas. Daí ele fala, passaram por aqui 4 pessoas. Uma das 4 sou eu sou uma dessas. Mas eu vou invocar uma outra, que é o Henry A. E me agrada muito fazer ressurgir esta noite esse nome, Henry A. Quem é Henry A? Henry A, ele é um psicanalista, ele é um psiquiatra, que vai surgir na época ali do Lacan, e que vai ter uma importância assim, imensa para a psiquiatria, a gente pode chamar pela psiquiatria em geral, né? Mas depois ele ficou mais marcado com a psiquiatria europeia. Com o advento da psiquiatria estadunidense, cada vez mais hoje, mais presente no mundo, né? A partir principalmente da sua presença farmacológica, né? Inclusive com o excesso da presença medicamentosa, aos poucos a psiquiatria estadunidense, olha minhas maritacas, daqui a pouco elas estão tudo aqui comendo acerola. Essa é a vantagem de morar, né, na zona rural. Ou desvantagem, né? Depende da pessoa. Essa semana tinha 2 gambás aqui comendo acerola. Coisa mais linda, meu filho tirou foto e tudo. Então a presença do R, vocês me permitem essas divagações, tá, gente? Que eu sou apaixonado pela natureza. Essa presença do R.A. é marcada porque ele vai ser o pai do que vai se chamar de organodinâmica. Uma outra forma de se olhar a psiquiatria, né? O que era o processo organodinâmico? Era uma parceria, né, entre a psiquiatria e a psicanálise. Então ele traz para a psiquiatria, que até então era um modelo biologicista, somente biologicista, ele traz as conceituações psíquicas. Então, a psiquiatria organodinâmica vai ser conhecida como psiquiatria humanística. Essa psiquiatria humanística, ela entendia, né, a doença, vamos dizer assim, ela entendia o processo mental, melhor falando, ela entendia a saúde mental a partir de 2 aspectos, orgânico e psíquico. Com um avanço cada vez maior da psiquiatria estadunidense, né, e é uma psiquiatria marcada pela farmacologia, a psiquiatria humanística foi se tornando invisibilizada. A psiquiatria humanística, o que significa dizer trazer o psíquico? Ouvir o sujeito, ouvir o que o sujeito tem para falar.
É como ele está dizendo o seguinte, que existe um saber na loucura. Existe um saber na loucura. O que a psiquiatria estadunidense não quer saber. Toma o sujeito como o idiota, né? Toma o sujeito da loucura como um sujeito que não tem uma produção de saber. Daí que não se escuta o sujeito, se escuta o sintoma. O que se escuta é a saúde mental. Então, o CID é muito comum, né? O sujeito é escutado, é ouvido a partir do seu CID. Então, não se escuta o Jairo, se escuta o transtorno afetivo bipolar. O que é que o transtorno afetivo bipolar fala? Ah, ele fala isso, 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 isso. O que o Jairo produz, o que o Jairo fala é invisibilizado. Então, a psiquiatria estadunidense cada vez mais invisibilizou a psiquiatria humanística. E o Lacan fala isso. Podemos dizer com o espaço de tempo percorrido que dessa ignorância Eia foi o civilizador. Saúde o seu trabalho. Como observou Freud, a civilização não livra. Olha que coisa gostosa. A civilização não livra de nenhum mal-estar. Isso é importante falar para nós, que somos psicanalistas. As pessoas que procuram o nosso consultório, elas procuram bem-estar. E é interessante que cada vez mais isso é a mecha, né? Isso é o mote do merchandising, né? Bem-estar. Aliás, isso é até nome de programa de televisão e tudo, né? Bem-estar. As pessoas querem bem-estar, as pessoas querem felicidade. Mas elas querem isso como produto. Porque a psiquiatria estadunidense foi modificando isso. Nós temos o capitalismo evadiu, né? Invadiu os nossos consultórios. Então a psicologia se tornou um produto. A psiquiatria se tornou um produto. A loucura se tornou um produto. A saúde se tornou um produto. A cura se tornou um produto. E um produto vendável, um produto caro. Né? Um produto que é vendido para determinada classe social, que é vendida para determinado gênero. Né? Então, não é para todos, não é para todos. Né? Basta ver aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem psiquiatra que cobra em torno aí de R$2.000, R$3.000 por consulta. Né? Tem uma psiquiatra muito famosa, autora de diversos livros aqui no Rio de Janeiro, né? Mas livros conhecidos no Brasil todo, né? Que é R$3.000, R$4.000 a consulta e não tem vaga. A agenda dela está lotada, não tem vaga. Afinal, é um produto. Todos querem aquele produto, né? Todos que têm condição querem ter aquele produto. Psicanalistas, a mesma coisa. O capitalismo atravessou a psicanálise de um jeito também que alguns psicanalistas tornaram a psicanálise um produto. E aí esse produto também é um produto para poucos, né? Tem psicanalistas aí que cobram R$2.000, R$1.000, R$2.000, R$3.000 por sessão. Eu venho de uma outra abordagem. Eu venho da abordagem que a psicanálise não precisa. Aliás, a psicanálise não deve ser cara, mas também não deve ser barata, porque também é um produto. O caro é um produto, o barato é um produto. A psicanálise ela tem que ser possível. Então eu trabalho com a clínica do possível. Eu não trabalho com a clínica em que, sabe, eu vivo... Uma psicanalista disse assim para mim, uma amiga disse assim para mim: Jário, eu vivo caro, como caro e moro caro, por isso eu cobro caro. Quer dizer, meu estilo de vida é pautado a partir, sabe, desse produto. E não é isso. Não é isso. Pelo menos eu não quero acreditar que seja isso. Por isso que eu trabalho com a psicanálise possível. A psicanálise possível não é a psicologia social, tá? Porque a psicologia social também é um produto vendido para um determinado grupo, né? Inclusive Freud vai falar lá no seu texto Narcisismo das Pequenas Diferenças, que o sujeito, para se manter numa certa dignidade, ele abomina isso que é social, porque o social já está caracterizado, né? O que é uma psicologia social? Uma psicologia para pobre. O que é uma psicanálise social? Uma psicanálise para pobre, né? E aí você caracteriza, você torna ali um subproduto. Você torna a psicanálise um subproduto. Então, se do lado de cá é um produto elitizado, só para os que podem pagar, se existem alguns psicanalistas que são elitizados só para os que podem pagar R$2.000 a sessão, por outro lado, existem outros que se tornaram subprodutos e oferecem uma psicanálise sucateada para um grupo que não é um grupo, para um subgrupo, né? Para um valor irrisório. E eles chamam isso de psicologia social, psicanálise social, e Freud diz, olha, tem alguma coisa no sujeito que precisa manter um certo orgulho. O narcisismo das pequenas diferenças, né? No texto narcisismo das pequenas diferenças, ele vai falar assim, olha, é como se você desse uma cesta básica para alguém
está passando fome, sabe? Você trouxe uma cesta básica para o Jairo, que está passando fome, e eu comentasse com outra pessoa e dissesse assim, olha, o Paulo me deu uma cesta básica, mas, poxa, ele botou um arroz muito ruim. Eu não daria esse arroz nem para o meu cachorro. E aí uma outra pessoa vai comentar, poxa, mas o cara está passando fome e está reclamando da qualidade do arroz. O Freud vai dizer que isso é necessário para que o sujeito mantenha um certo orgulho dentro de si. Para que ele não se animalize. Entende? Para que ele não se animalize. Meus filhos falam que meu gato é burguês. Né? Falam, o gato do meu pai é burguês. Porque é o meu gatinho, gente. É minha paixão. Eu falo que eu sou pai pet. E meus filhos já cresceram e foram embora, se tornaram adultos, foram viver suas vidas. Eu falo, agora o meu filho é esse aqui. Eu sou pai pet. Então eu procuro dar para o meu gato uma qualidade melhor de vida. Né? E outro dia meu filho trouxe um sachêzinho de comida. Eu falei, não sei porque que você trouxe isso. Aí foi para dar para o Miau. Eu falei, ele não vai comer. Não, pai, isso aqui os gatos adoram. Eu falei, ele não vai comer. O Miau não come esse tipo de comida. Ele tem a comida dele específica, com qualidade. Aí, duvido. Aí abriu, botou e o Miau não comeu. Cheirou e foi embora. Não comeu. Aí ele foi e deu para os gatos da rua. Os gatos da rua devoraram. Eu falei, quer dar isso para alguém? Dá para os gatinhos da rua. Eu tenho aqui um pratinho de ração que eu boto aqui fora para os gatinhos da rua, né? Os gatinhos e tal, porque os gatos não entram aqui. Miau não deixa nenhum gato entrar aqui. Nenhum. Tá aqui, fica aqui do meu lado o tempo todo. É o meu cão de guarda. E os gatinhos da rua comeram tudo. Aí eles falaram, mas esse gato teu é burguês, né? Os gatos da rua comem tudo. Eu falei, porque são da rua, filho. Não tem o que comer. Miau tem o que comer. Miau tem orgulho. E é um animal, nós estamos falando de um animal. Então Freud fala que o sujeito humano, para ele não se animalizar, ele tem alguma coisa dentro dele que mantém um certo orgulho. Por isso que a psicanálise precisa operar fora da lógica do capital. Existem psicanalistas que trabalham isso. Ai, me empolguei, derrubei meu chimarrão. Essa parte me empolga muito, gente. Que é a coisa de falar de uma psicanálise possível. A psicanálise possível, ela não deve nem ser cara. Nossa, fiz uma lambança aqui com o meu chimarrão. Foi-se embora meu café. A psicanálise possível, ela não tem que ser cara e nem tem que ser barata. Ela tem que operar fora da lógica do capital. E fora da lógica do capital é a psicanálise aplicada, que trabalha fora da lógica do capital. Que implica no sujeito alguma coisa a mais do que eu posso pagar ou eu não posso pagar. Implica alguma coisa a mais com isso, sabe? Eu vou produzir uma live, eu queria convidar vocês, onde eu vou falar só sobre isso, né? Só sobre psicanálise, né? Por que eu não falo de psicanálise social? Porque eu não transformo a psicanálise em produto. Ela não tem que ser cara, porque não é produto. E nem tem que ser barato, porque não é um subproduto. Ela é uma psicanálise possível. Eu trabalho a clínica do possível. Então, quando o Lacan traz aqui o Freud invocando que a civilização não livra de nenhum mal-estar, o que o Lacan está dizendo, invocando Freud, é que se a condição do sujeito adentrar a cultura é o mal-estar, então não tem cura para isso. Não tem o contrário disso, não tem o bem-estar. O sujeito precisa aprender a lidar com o mal-estar. Não o bem-estar. A ideia não é transformar o sujeito na melhor versão de si mesmo. Eu acho essa frase horrível. Muitos psicólogos utilizam isso, né? Seja a melhor versão de si mesmo. Como se eu pegasse aqui as minhas versões e falasse, não, é essa aqui que eu quero. E as outras versões? O que eu faço com as outras versões? Expulso? Eu vou para a Universal, faço exorcismo disso? Né? Dou para alguém? O que eu faço com essas versões? E não é isso. A psicanálise não propõe que você seja a melhor versão. A psicanálise propõe que você conheça todas as suas versões. Inclusive aquelas que você não identifica. Aquelas que você diz, não, isso aí não sou eu, que é o estranho. Essa é a proposta da psicanálise, conhecer todas as suas versões. Inclusive aquelas a quem você não reconhece como seu. Entende? Olha, se vivemos dentro de uma sociedade onde o racismo é estrutural e estruturante, então conheça o racista dentro de você. Tem um racistinha aí dentro de você. Olha, se nós estamos dentro de uma sociedade pautada na masculinidade tóxica, né? Pautada
na masculinidade hegemônica, então tem um machista dentro de você. Não tem como você escapar disso. Você não escapa disso. Entende? Se falamos que o racismo é estrutural, e se falamos do patriarcado enquanto estrutura social, se falamos da masculinidade hegemônica, então eu sei que você não quer ouvir isso às 7 horas da manhã, mas reconheça o machista dentro de você, o racista dentro de você, o homofóbico dentro de você, porque essas coisas estão amalgamadas, elas estão estruturadas na sociedade. E se a gente não reconhecer, a gente não trata. Se a gente não reconhecer, se a gente não olhar no espelho e dizer tem um racista dentro de mim, a gente vai continuar produzindo a lógica da estrutura. A gente vai continuar produzindo isso que a gente está vendo aí. Né? O bolsonarismo conseguiu dialogar com o pior que existe dentro de cada ser humano. Eu fiquei extremamente surpreso e entristecido ao mesmo tempo ao ver aqueles bandidos, porque não tem outra palavra, né? Ao ver aquelas pessoas, aqueles terroristas, adentrarem, quebrarem o Congresso e depois cantarem o hino da harpa. Gente, eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus. A harpa ainda, para mim, ainda é os hinos da harpa ali, ainda mexem comigo. Tem um resto aqui que insiste ainda. E, cara, estavam cantando, né? Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Eles cantaram, sabe? Cantaram isso. Pasmem os senhores e senhoras. Eles cantaram isso depois de terem quebrado tudo. Com Bíblia na mão. Tinha um cara com a Bíblia na mão. Quebrando tudo e dizendo que ele estava ali fazendo aquilo em nome de Deus. Gente, as piores tragédias já cometidas na humanidade foram em nome de Deus. Então a gente precisa reconhecer esse desgraçado que está dentro de nós. Esse fundamentalista, esse conservador que está dentro de nós. A gente flerta com o fascismo, entende? Eu fui dar uma palestra no Fórum do Campo Lacaniano, eu fui convidado para falar em outubro, ainda no processo período de eleição, né? Eu produzi um áudio que acabou viralizando, onde eu falava sobre a ascensão do nazifascismo no Brasil, principalmente aliado com o neopentecostalismo e com o fundamentalismo conservador religioso. E aí eu fui convidado então para estar em alguns espaços para estar palestrando sobre isso. E ali no Fórum do Campo Lacaniano, uma das coisas que eu pontuei foi exatamente o abandono que nós fizemos dessas causas. Né? Por exemplo, os núcleos de psicanálise não discutem religião. Não discutem religião. É bonito, é chique para um psicanalista dizer eu sou ateu. Freud era ateu, Lacan, eu sou ateu. Eu dialogo com alguns psicanalistas que se espantam, falam assim, Jário, mas você é teólogo e é psicanalista? Mas são coisas tão divergentes. Falei, gente, mas a psicanálise é divergente com qualquer outra coisa. Né? Eu falei isso, inclusive, com a Maria Homem, numa live que nós tivemos juntos. Olha, a psicologia e a psicanálise são divergentes. Psiquiatria e a psicanálise são divergentes. Mas por que as pessoas se espantam com a teologia e a psicanálise ser divergentes? Como se a psicanálise fizesse convergência com outro saber qualquer. A psicanálise não converge nem com a história, nem com a psicologia, nem com a psiquiatria. Tentaram fazer isso, né? Na época de Freud, tentaram convergir a psicanálise com a medicina. Freud foi lá e escreveu o texto dele sobre a psicanálise leiga, dizendo, olha, nada mais antipsicanalista do que isso. Querer convergir, a psicanálise não converge. Tentaram, na época do Lacan, convergir a psicanálise com a psicologia. Lacan disse assim, são os canalhas. Inclusive está aqui, é uma das partes que nós vamos falar. Ele fala sobre isso aqui. São os canalhas, e devemos resistir à psicanálise aos canalhas. Porque a psicanálise não converge. Por que a psicanálise não converge, Jairo? Olha, numa carta entre Freud e Oscar Fister, Freud diz que a psicanálise fica no meio. Do lado da ciência, com a verdade verdadeira, do outro lado da religião, com a verdade verdadeira. A psicanálise não fica com a verdade, a psicanálise fica com o saber. Que é de um outro discurso, de um outro momento. A gente vai discutir sobre isso. Então, as pessoas estranham. Né? Quando eu falo, sou teólogo, sou psicanalista. Ué, teólogo, psicanálise, mas tão diferente. Como se ela pudesse convergir em qualquer outra coisa. Freud e Lacan, em quase todos os seus escritos, traziam a história a ciência das religiões, a teologia para a sua dinâmica de escrita. Porque a sociedade é uma sociedade. A sociedade ocidental é uma sociedade pautada pelo cristianismo judaico.
pela religião judaica cristã. É a base. Você pode até ser ateu, mas você está dentro de uma sociedade pautada, está lá na Constituição, está lá na moeda, está em tudo. Pautada no pensamento judaico cristão. Olha, você é ateu, mas é monogâmico. Isso é judaísmo cristão. Você é ateu, mas é casado. Isso é monogamia. Isso é característica, isso é fruto do pensamento judaico cristão. Entende? A questão do amor, a questão da fidelidade, a questão do ciúme, tudo isso são produções de um pensamento judaico cristão. Entende? Então, a gente precisa entender que isso vai para além de uma igreja. A gente não está falando de estrutura de igreja. A gente está falando da religião. Tanto é que tanto Freud quanto Lacan acreditavam que uma boa psicanálise, se é que a gente pode chamar isso, né? Se é que isso existe, mas tanto Freud como Lacan invocava a necessidade de um psicanalista conhecer a fundo a história das religiões. Preciso conhecer a fundo a história das religiões. A minha proposta esse ano, inclusive, agora chegou meu canarinho da terra. Tem um ninho de canarinho da terra ali na árvore. Ele acordou. Olha que canto lindo. Tem aqui ninho de biquinho, ninho de beija-flor. Aqui, eu tenho 2 ninhos de beija-flor aqui. Então Lacan invocava a necessidade de conhecer a história das religiões, porque o sujeito é o sujeito que transita na religião, sabe? Quando o primeiro Neandertal, o primeiro hominídeo, né, e dizem que são os Neandertais, enterrou o seu primeiro morto, ali nasceu a religião, gente. Então não dá para fugir. E eu falei isso lá no fórum. O maior problema da gente ter chegado onde a gente chegou, meu irmão, meu amigo Ronald está aqui, eu vou até mudar o discurso. Ronald, beijo, Ronald. Tem um carinho pelo Ronald muito grande. Um dos motivos da gente chegar onde a gente chegou é porque os psicanalistas abandonaram essas coisas. Gente, é só pega ali, ó, Mal-Estar da Civilização, Freud falando da religião, Totem e Tabu, Freud falando da religião, A Ilusão de um Futuro é só religião. E o livro que o Freud dizia assim, que ele preparou a vida inteira para escrever, a sua obra-prima, Moisés e o Monoteísmo, é um tratado sobre religião. Lacan foi convidado a dialogar dentro da universidade de Bruxelas, a Universidade Católica. Ele começa o seu discurso citando o livro de Romanos. Entende? Então, Lacan tinha os jesuítas ali. A Françoise Dodto vai propor também, né, na sua escrita. O Winnicott vai trazer, o Bion vai trazer. Então, o psicanalista que se evade, diz que acha que isso não é importante, precisa voltar a entender o que é psicanálise. Psicanálise é essa leitura do mundo, é essa coisa da cultura, né? Não é uma cosmovisão, porque não tem uma cosmovisão, ou seja, não tem uma visão única do mundo. Ela faz a leitura do mundo, nas suas diversidades, nas suas multipolaridades, né? Nas suas diversas leituras que o mundo propõe. Não é à toa que uma das propostas que eu trago esse ano é fazer uma leitura da psicanálise, né? Das religiões afro, a partir da psicanálise. É um dos objetivos que eu quero. Dialogar Umbanda em psicanálise, Candomblé em psicanálise. Eu estou trabalhando, né, estou lendo para poder trazer essas narrativas míticas junto com a psicanálise. Né? Assim como a gente já faz com... Outro dia uma amiga disse assim para mim, Jair, eu fico sempre passando mal quando você faz a leitura da Bíblia, chamando essas narrativas míticas. Um beijo você, eu me lembrei de você agora. Quando eu falei das narrativas míticas, né? Essa produção mítica, né? O que é uma produção mítica? O que é um mito? O mito não é uma inverdade, né? Às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender o que é um mito. Não é um folclore, gente. O mito não é uma inverdade. O mito é uma verdade humana sobre um determinado fato, ou determinada história, ou determinado momento, onde o sujeito não tem uma outra explicação para trazer sobre aquilo ali que não seja uma explicação mística, que não seja uma explicação metafísica. Então a mitologia é isso, os mitos são isso. Bom, já deu 8 horas, então nós vamos parar aqui, né? A civilização não livra de nenhum mal-estar, muito pelo contrário. Das Unbehagen, o não bem-estar. Mas, enfim, isso tem um lado precioso. Se vocês acham que há alguma ponta de ironia no que acabo de dizer, engana-se redondamente, mas não podem deixar de se enganar, porque não podem imaginar o que era isso. A ignorância no meio manicomial, antes que Ie pusesse ali a sua mão.
era algo absolutamente fabuloso. Bom, vamos parar aqui, nesse ponto, e a gente se encontra. Olha, eu ainda fiz algumas anotações aqui, mas eu só vou falar só uma aqui, né? Sem psicanálise é de verdade que se trata, né? Mas dizê-la toda não se consegue, falta palavras, que é o que Lacan vai falar no mais ainda. Há aí o impossível a ser encarado. Pode-se pensar na verdade que não pode ser dita, mas alcançada por uma via que com cuidado chamaremos mística. E aí o Lacan vai citar no mais ainda, né, as cartas de Paulo. Olha aqui que eu falei com vocês. Lá no seminário mais ainda ele fala, tema que apontamos no texto publicado na Carta de São Paulo. A verdade que não pode ser alcançada por outra via que não seja a via mística. Mas a psicanálise também tem a ver com saber. E aí, nas 4 formas de saber, ele vai falar sobre o saber do psicanalista, né? Lacan diz que a ignorância está ligada ao saber. É o modo de estabelecer o saber, de fazer disso um saber estabelecido. Ao afirmar a correlação entre ignorância e saber, a ignorância aparece como paixão, porque era assim que o Zen budismo via a ignorância. E não como déficit, e nem como menos-valia. E esta é a única paixão que cabe ao analista. Bom, eu quero agradecer a presença de cada um e cada uma de vocês. Obrigado por estarem comigo, né, inaugurando esse espaço, inaugurando, né, hoje o nosso café com psicanálise, ou psicanálise com café. Estaremos aqui todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã, e eu aguardo vocês. Gente, olha, eu vou disponibilizar esse encontro nosso aqui no Instagram. Então, quem quiser assistir depois, é só clicar lá no meu Instagram e você vai encontrar esse vídeo. E se puder indicar para outras pessoas, para os outros amigos, convidar outros para estar aqui conosco, eu vou ficar muito grato da companhia de vocês. É muito bacana, sabe, ler. Essa é a minha forma de ler Lacan. É assim que eu leio Lacan. E eu espero que eu tenha podido aí contribuir alguma coisa com vocês. Um beijo e até segunda-feira que vem.